Fala galera do canal, vamos começando mais um vídeo do canal X Investimentos Esportivos e para essa quinta-feira, 19 de maio de 2022, teremos 10 palpites. Vamos ter jogos ali na Holanda, na Suécia, Suíça, Premier League, Série B do Campeonato Brasileiro e os jogos na Libertadores e Sul-Americana. Mas antes da gente começar nesse dia frio pra caramba no Brasil, vai deixando o seu like, vai se inscrevendo no canal e ative as notificações, galera, porque esse friozinho gravar tá compensando você seguir a gente aí no canal. Então bora, sem muita conversinha, sem muita delonga, vamos ao primeiro jogo do dia. Primeiro jogo, Erevin e AZ Alkmaar, jogo que vale uma vaga na Conference League. E aqui a gente tem um jogo de uma competição extremamente over, que saem muitos gols e duas equipes que vêm correspondendo bem a essa regra. Até porque a equipe mandante nos últimos 5 jogos, em todas as partidas, a equipe teve 3 gols ou mais. Todas. É um campeonato com essa tendência, galera. O AZ, nos últimos 5 jogos, por sua vez, em 4 também tivemos 3 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 confrontos, em todos eles também tivemos 3 gols ou mais. É o que eu tô falando, galera. É uma competição muito over e não tem outra alternativa para esse jogo senão o mercado de gols. Por isso, mais de 2.5 gols. A odd está na casa de 1,74, uma cotação muito boa para uma competição que tem uma tendência altíssima de gols. A gente está falando de um jogo de ida que vale uma vaga na competição europeia. O AZ é uma das fortes equipes desse cenário holandês, mas pega uma equipe bem organizada, que vem de bons jogos, ganhando algumas partidas com bons placares, chegou a ganhar do Vitesse fora de casa, que é outra equipe que está brigando por essa Conference League, e o AZ por sua vez vem de 4 jogos sem vitórias, sendo 3 empates e uma derrota, ou seja, jogo para ser muito movimentado, até porque ambas as equipes estão mostrando esse retrospectos em seus últimos jogos. Por isso, mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,74 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Oosters e Halmstad, jogo válido pela segunda divisão sueca, onde a gente tem o Halmstad ali em segundo com 16 pontos e o Oosters ali em sétimo com 13 pontos. Duas equipes separadas por apenas 3 pontos de diferença, então um jogo praticamente de 6 pontos, principalmente para o Oosters, que está 3 pontos atrás e joga dentro de casa. E para esse jogo eu acredito que o mercado de gols deve ter uma prevalência, até porque o Oosters nos últimos 5 jogos, em 4 partidas a equipe teve 2 gols ou mais em seus confrontos. Já a equipe do Halmstad, nos últimos 5 jogos, em 4 deles, também tivemos 2 gols ou mais em suas partidas. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 confrontos diretos, em 3 partidas, também tivemos 2 gols ou mais. Por isso, o nosso palpite para esse jogo de duas boas equipes do campeonato sueco da segunda divisão vai ser no mais de 1.5 gols. A odd está na casa de 1,40, mas é aquele jogo que a gente recomenda com 10 minutos de jogo mais ou menos, a cotação vai estar batendo 1,50 e acreditamos que seja o momento da entrada, porque a gente está falando de duas equipes muito organizadas, enquanto o Halmstad já marcou 13 gols e tomou 6, o Oosters já marcou 12 e tomou 6, ou seja, são duas equipes boas, são duas equipes que vêm com uma boa sequência, que vêm ganhando, que vêm pontuando e vêm marcando gols, então tem uma tendência de ser um jogo um pouco truncado, mas a perspectiva de ao menos 2 gols é muito plausível, até porque o Halmstad vem de 5 vitórias seguidas, sendo 3 delas fora de casa, então isso tem uma predominância muito forte, mas pega uma equipe muito boa também, ou seja, jogo com a tendência de gols, e por isso o nosso palpite não tem como não ser outro, senão no mais de 1.5 gols, odd na casa de 1,50, ali com 10 minutos de jogo mais ou menos, para esse jogão lá na Suécia. Passando agora para Luzern e Young Boys, jogo válido pela primeira divisão suíça, onde a gente tem o Young Boys ali em terceiro com 56 pontos e o Luzern ali em nono com 36 pontos. Duas equipes em situações completamente opostas, né? Enquanto o Young Boys vem aqui brigando por competições europeias, o Luzern vem brigando contra a zona do rebaixamento. Então, um jogo que ainda tem um objetivo muito claro para ambas as equipes. E lembrando também que o campeonato suíço é um campeonato de gols. Além disso, o Luzern nos últimos 5 jogos, em todas essas partidas, a equipe teve 3 gols ou mais em seus confrontos. Já a equipe do Young Boys, uma fortíssima equipe desse cenário suíço, em seus últimos 5 jogos, em todas as
partidas também tivemos 3 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 confrontos, em 4 deles também tivemos 3 gols ou mais. Por isso nosso palpite para esse jogo também é no mercado de gols e no mais de 2.5 gols. A odd está na casa de 1,50, uma cotação até razoável para um campeonato que tem uma tendência muito grande de gols. Tem o Young Boys em campo, que é uma equipe que marca muitos gols, até porque vem de 5 jogos com ao menos 3 gols no placar, e a gente também está falando de um Luzerne que vem numa situação não muito boa, apesar de vir de 3 vitórias seguidas, encontra-se ali na faixa de relegation para jogar contra algum time que vier da segunda divisão, ou seja, é um jogo que tem uma tendência muito grande de gols. Era para ter uma cotação, se brincar, até um pouco mais baixa, mas ainda assim tá uma cotação razoável para as duas equipes que vem fazendo bom retrospecto de gols e quando se enfrentam também tem uma perspectiva de gols muito alta. Por isso, para esse jogo é muito bom ficar de olho aqui no ambas marcam, até porque todos os jogos entre essas equipes tiveram a presença do ambas no placar, mas o nosso palpite para esse jogo é no over. E então, mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,50 é o nosso palpite para Luzerne Young Boys, mas atenção no ambas também. Passando agora para Aston Villa e Burnley, jogo da Premier League, onde o Aston Villa não tem muito o que fazer, 14º colocado com 44 pontos, e para o Burnley, o jogo de vida ou morte, primeiro time dentro da zona com 34 pontos, precisa desesperadamente vencer a boa equipe do Aston Villa, principalmente depois da chegada ali do Coutinho. E para esse jogo eu acredito que deve ser um jogo também para gols, até porque o Aston Villa está jogando solto e o Burnley precisa muito do resultado. Lembrando também que o Aston Villa nos últimos 5 jogos, em 4 partidas a equipe teve ao menos 2 gols ou mais em seus jogos. Já a equipe do Burnley, nos últimos 5 duelos, em 3 confrontos, tivemos também ao menos 2 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentaram, nos últimos 5 confrontos, em 4 deles, também tivemos ao menos 2 gols ou mais. Por isso o nosso palpite para esse jogo vai ser no mais de 2.0 gols asiáticos. A odd está na casa de 1,50 e significa que ao menos 2 gols no jogo saindo, a gente não perde nem vence. Mas caso saia 3 gols ou mais, aí sim a gente vence. Acredito que é muito plausível 2 gols nesse jogo, até porque também a gente teve no começo do mês um Burnley e Aston Villa, onde a Aston Villa conseguiu ganhar de 3-1 na casa do adversário. Ou seja, já mostra que tem uma predominância de gols quando essas equipes se enfrentam, principalmente nos últimos placares, porque o jogo, quando não acabou 0-0, a gente sempre teve ao menos 2 gols nos jogos. O Burnley vem de 2 derrotas seguidas, precisa vencer além disso, e o Aston Villa vem jogando por jogar, tanto que empatou com o Crystal Palace, deu um trabalho pro Liverpool, venceu o próprio Burnley, então seja, é um jogo que o Aston Villa vem para jogar só para cumprir tabela, então vem para jogar solto, e o Burnley vai ter que dar espaços, vai ter que se expor, e isso pode ser muito interessante para a equipe de Coutinho, porque é uma equipe bem organizada, e isso pode favorecer a gente no mercado de gols. Então, mais de 2.0 gols asiáticos, odd na casa de 1,50 é o nosso palpite para esse jogo lá na Inglaterra. Passando agora para Utrecht e Vitesse, outro jogo da primeira divisão da Holanda que vale uma vaga na Conference League, e outro jogo que mantém a característica do mesmo torneio, que foi o jogo do AZ. Até porque o Utrecht, nos últimos 5 jogos, em 3 partidas, a equipe teve 3 gols ou mais em seus jogos. Já a equipe do Vitesse, nos últimos 5 confrontos, em 4 deles, também tivemos 3 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 jogos, em 3 partidas, também tivemos 3 gols ou mais. Por isso o nosso palpite para esse jogo, em uma partida de ida, que vale também aquela vaga da Conference League, vai ser no mais de 2.5 gols. A odd está na casa de 1,78, uma cotação muito boa, assim como no jogo do AZ, uma cotação muito alta com um campeonato que tem uma tendência muito grande de gols e duas equipes que marcam e sofrem muitos gols. O Utrecht vem de 3 jogos sem vitórias e 2 deles com 3 gols ou mais. Já o Vitesse já vem de uma boa sequência com 4 jogos seguidos tendo 3 gols ou mais, vem de um empate com o campeão Ajax por 2-2, então é um jogo que tem uma predominância assim muito grande do mercado de gols, como é característico lá na Holanda, e lembrando que vale uma vaga em competição europeia. Os últimos jogos dessas equipes também é bem convincente nessa questão de gols, até porque é um fator ali do campeonato holandês. Por isso, não tem outra alternativa para esse jogo, senão mais de 2.5 gols. A odd está na casa de 1,78, é o nosso palpite para o Utrecht e Vitesse.
Passando agora para a Série B do Campeonato Brasileiro, Grêmio e Criciúma. O Grêmio ali em sexto lugar, na verdade, com 11 pontos, e o Criciúma em sétimo com 9 pontos. Duas equipes ali na parte de cima da tabela, o Grêmio super favorito ao acesso e o Criciúma aquele time meio de tabela, dependendo da competição até garimpar uma vaga. Mas para esse jogo, também mercado de gols, até porque o Grêmio nos últimos 5 jogos, em 3 partidas, a equipe teve 2 gols ou mais em seus jogos. Já a equipe do Criciúma, nos seus últimos 5 confrontos, em 4 partidas também tivemos 2 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 confrontos diretos, em 3 partidas também tivemos 2 gols ou mais. Por isso, o nosso palpite para esse jogo, que vai ser muito duro para a equipe gaúcha, é mais de 1.5 gols. A odd está na casa de 1,41 e é aquele jogo. 10 minutinhos mais ou menos, a cotação tá batendo 1,50 e é o momento de entrada. A cotação de 1,40 é interessante para esse jogo já? Sim, mas 1,50 ali a gente recomenda porque no longo prazo dá um resultado mais positivo. E a gente tá falando de um Grêmio que vem de 2 jogos sem vitórias, precisa voltar a vencer para continuar ali a caça aos líderes, não pode desgarrar, já tá 2 pontos ali do G4. Os grandes dessa Série B estão mostrando resultado, então o Grêmio também não pode ficar para trás. Já por sua vez, o Criciúma vem fazendo uma boa segundona, apesar de jogar a segundona catarinense, não vinha com a sequência grande de jogos, mas nessa Série B mostrou ter um time organizado, um time razoável e que vem de uma boa vitória sobre o CRB e quer manter essa retrospectiva. Então eu acredito que deve ser um jogo para gols, até porque a gente tem 2 boas equipes em campo, o Grêmio super favorito jogando dentro de casa, então tendência de ao menos 2 gols nessa Série B. Por isso, mais de 1.5 gols, odd na casa de 1,50 ali mais ou menos, com 10 minutos de jogo. É o nosso palpite para Grêmio e Criciúma. Passando agora para Independente e Laguaira, jogo da Copa Sul-Americana, onde a gente tem pelo grupo G o Independente em segundo com 9 pontos e o Laguaira já eliminado com em terceiro com apenas 1 pontinho. O Independente precisa desesperadamente vencer para continuar a busca do Ceará por essa vaga. A próxima fase da Copa Sul-Americana, e para esse jogo é extremamente favorito, até porque a equipe do Laguaira não é tão bem assim e a equipe do Independente é aquela equipe tradicional. E para esse jogo, galera, a gente vai usar aqui não o mercado de gols, mas o mercado basicamente de vitórias, até porque o Independente é muito forte, ele é muito favorito. A cotação do Independente para esse jogo tá 1,06, ou seja, mostra que a equipe é muito forte. Mas não só isso, a equipe vem nos últimos 5 jogos de 3 vitórias e 2 derrotas, essas derrotas válidas pelo campeonato nacional, enquanto o Laguaira vem de 5 jogos sem derrotas, são 3 vitórias, 5 jogos sem vitórias, na verdade, são 3 derrotas e 2 empates. O Independente deve vencer, deve ter um pouco de trabalho, mas depois que abrir a porteira deve ser uma equipe que deve fazer um resultado. Precisa fazer um saldo de gols muito bom para poder chegar num jogo do Ceará com um saldo melhor e quem sabe ganhar e tirar o Ceará dessa primeira posição. Então é um jogo muito importante, um jogo que tem uma tendência de gols. Mas eu acredito que o Laguaira deve fazer um pouco de pressão, deve dar uma segurada, mesmo vindo perdendo de 5-1 no seu campeonato nacional. Perdeu de 5-1 do líder, mas quando jogou pela Sul-Americana não teve jogos assim de goleada. Por isso, o nosso palpite para esse jogo vai ser um handicap asiático mais de 3.5 no Laguaira. A odd está na casa de 1,50 e significa o quê? Que o Laguaira não pode perder de 4 gols de diferença ou mais. Se o Laguaira perder de 4-1, de 5-2, de 3-0, a gente vence. Acredito que o Independente deve fazer um bom resultado para esse jogo, mas quando essas duas equipes se enfrentaram, por essa mesma Sul-Americana, 2-0 para o Independente. O Laguaira, quando jogou contra o Ceará, que é outra equipe forte, nessa fase de grupos da Sul-Americana, acabou tomando 3-0. Ou seja, a equipe é fraca, mas não tomou nenhuma goleada nessa competição. Acredito que para esse jogo deve manter essa perspectiva, até porque é uma questão de honra e o Independente deve vir muito forte. Mas eu acredito que deve fazer um jogo bem complicado a equipe do Laguaira e não deve perder de goleada. Então eu acredito que a diferença de 3 gols é possível, mas de 4 para cima eu acho já um pouco mais complicado. Por isso esse vai ser o nosso palpite para esse jogo na Sul-Americana. Handicap asiático mais de 3.5 no Laguaira, que significa que a equipe venezuelana não pode perder por 4 gols de diferença ou mais.
Passando agora para River Plate e Colo-Colo, outro jogo agora da Libertadores pelo grupo F, onde a gente tem as duas melhores equipes, o River Plate em primeiro com 10 pontos e o Colo-Colo ali em segundo com 7 pontos. Jogo aqui que deve valer muito mais para o Colo-Colo do que para o River, porque dependendo do resultado aqui pode encaminhar sua vaga à próxima fase da Libertadores. E por isso, por ser duas boas equipes em campo, por uma necessidade de pontuação do Colo-Colo, acredito que deve ser um jogo para gols. Até porque o River Plate nos últimos 5 jogos, em todas as suas partidas, a equipe teve ao menos 2 gols ou mais. Já a equipe do Colo-Colo, nos últimos 5 jogos, também em todas as partidas, a equipe também teve ao menos 2 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 3 duelos, em 2 deles também tivemos ao menos 2 gols ou mais. Por isso o nosso palpite para esse jogo vai ser mais de 2.0 gols asiáticos. A odd está na casa de 1,45, mas é mais um jogo com mais ou menos 5 minutos, a cotação está batendo 1,50 e acredito que seja o momento de entrada. A gente está falando de um River Plate, líder do grupo F, contra o segundo colocado, ou seja, teoricamente são duas boas equipes e um jogo muito bom, mas o River Plate vem de uma eliminação no campeonato nacional, então precisa voltar a vencer, precisa voltar a confiança, vinha de uma boa sequência no campeonato nacional e na Libertadores, e essa eliminação pode fazer com que a equipe venha para o jogo para mostrar resultado, para mostrar serviço. Pega a equipe do Colo-Colo, que vem de uma goleada sobre o Coquimbo, é uma equipe muito boa e que precisa pontuar na Argentina para continuar com essa diferença aqui do Fortaleza e tentar garantir essa segunda vaga do grupo. Por isso eu acredito que deve ser um jogo movimentado, porque ambas as equipes têm bastante interesse nesse jogo e o River também busca manter a primeira posição do grupo. Por isso, mais de 2.0 gols asiáticos, odd na casa de 1,50 ali mais ou menos, com 5 minutos de jogo, é o nosso palpite para River Plate e Colo-Colo. Passando agora para Náutico e CSA, outro jogo dessa Série B do Campeonato Brasileiro, onde a gente tem o Náutico em 14º com 7 pontos e o CSA em 18º também com 7 pontos. Diferente do jogo do Grêmio, que a gente tem duas equipes na parte de baixo da tabela, mesmo que a Série B ali esteja um pouco ainda embolada. E tendo em vista a necessidade de vitórias de Náutico e CSA para sair da zona incômoda, se afastando o mais rápido possível, acredito que o mercado de gols deve ter uma predominância num jogo que tem uma tendência de ser truncado, como é característico da Série B. Mas o Náutico nos últimos 5 jogos, em 3 partidas, a equipe teve 2 gols ou mais em seus jogos. Já a equipe do CSA nos últimos 5 jogos, em 3 deles também tivemos 2 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 confrontos diretos, em 3 partidas também tivemos 2 gols ou mais. Por isso o nosso palpite para esse jogo lá no Pernambuco vai ser mais de 1.5 gols. A odd está na casa de 1,45, a cotação já muito boa para pré-live, mas quem quiser pegar com 1,50 também é muito mais interessante, porque a gente está falando de duas equipes. O Náutico, que vem de 3 jogos sem vitórias, é campeão pernambucano, mas não vence na Série B há 3 jogos, são 2 derrotas e 1 empate. O CSA também não vence há 4 jogos, são 2 empates e 2 derrotas, ou seja, jogo extremamente importante para duas equipes que estão ali figurando na parte de baixo da tabela. O CSA, por sua vez, hoje dentro da zona. Então, vencer é muito importante, pontuar é muito importante, principalmente para o CSA que joga fora de casa, e isso favorece muito o mercado de gols. Pode ser que o CSA abra o placar e se exponha, ou o Náutico abra o placar e venha um CSA exposto. Então tem uma série de vertentes dentro desse jogo que pode favorecer ao menos 2 gols na partida, e quando essas duas equipes se enfrentam a gente tem uma boa perspectiva de ao menos 2 gols, assim como foi o último jogo onde o CSA venceu por 3-1. Por isso, mais de 1.5 gols, odd na casa de 1,50 ali com 5 minutos de jogo, é o nosso palpite para esse jogo na segundona do Campeonato Brasileiro. E passando para o último jogo do dia, Deportivo Cali e Always Ready, jogo da Libertadores, grupo E, grupo do Corinthians, onde a gente tem o Cali em terceiro com 5 pontos e o Always Ready em quarto com 4 pontos. Grupo totalmente aberto, jogo que vale muito. Quem vencer aqui pode assumir a liderança, pode assumir uma posição dentro da fase de classificação. Então um jogo muito interessante, tanto para o Cali como para o Always Ready. Então jogo com cara de gols, até porque o Deportivo Cali nos últimos 5 jogos, em 3 partidas a equipe teve ao menos 2 gols ou mais. Já a equipe boliviana nos últimos 5 jogos, em 3 partidas também tivemos ao menos 3 gols ou mais. E no primeiro confronto entre essas equipes, o Always abriu 2-0 e tomou o empate da equipe colombiana.
2-2 resultado final. Por isso, acredito que deve manter essa tendência desse primeiro jogo. Então, mais de 2.0 gols asiáticos. A odd está na casa de 1,52. É o nosso palpite para esse jogo na Libertadores, que vale muito para as duas equipes. É um jogo, primeiramente, de confronto direto por essa terceira vaga aqui, que vale uma Sul-Americana, ou até mesmo por uma classificação juntamente com Corinthians ou Boca. Ou seja, jogo extremamente importante para as 4 equipes dentro desse grupo. Então, um jogo dessa importância, que vale muito, com o Cali jogando dentro de casa contra uma equipe que teoricamente é tecnicamente mais fraca, eu acredito que deve ser um jogo para gols, mas também o Always pode surpreender e favorecer mais ainda o mercado de gols. Então, mais de 2.0 gols asiáticos, odd na casa de 1,52 é o nosso palpite para esse jogo. Então foi isso, galera. Esses foram os nossos 10 palpites para hoje. Espero ter ajudado todos vocês. Compartilhe com os amigos. Deixe aqui embaixo nos comentários o que vocês vêm achando. E até a próxima. Fiquem agora com os bilhetes prontos e valeu! Ten.